E vem conhecer a história da animação cancelada da Disney/Pixar. E vale destacar, a Disney e a Pixar tem algumas animações que já foram canceladas. Foram anunciadas, a gente sabia da existência, mas no final das contas elas foram canceladas e nunca viram a luz do dia. Mas mais recentemente, teve um filme que eu estava muito empolgado para saber da Disney, e nos últimos anos ela foi cancelada. E já que muita gente não fala sobre essa história, eu achei que seria legal contar ela aqui no canal. Para quem não sabe, a história se chamaria Gigantic. E ela seria baseada num conto de fadas famoso, que é do João e do Pé de Feijão. Para quem não sabe, o João Pé de Feijão foi um conto lançado em 1807, escrito por Benjamin Tabart. Era aquela ideia da Disney de voltar com as suas origens, de pegar contos de fadas, nesse caso contos muito famosos, e contarem para o mundo, recontar para o mundo. Caso você não conheça a história do João e o Pé de Feijão, certa vez um menino chamado João vai ao mercado a mando de sua mãe com o fim de vender uma vaca. Quando ele chega ao mercado, um estranho lhe propõe 5 feijões mágicos pela troca da vaca. Barganha aceita, retorna para casa com os grãos no bolso. Sua mãe enfurece por trocar uma venda que eles precisavam muito por feijões que pareciam só uma ilusão. Fora de si, ela joga os feijões pela janela, que caem na terra ao lado da casa deles. Enquanto João dorme, os feijões nascem e dão origem a um gigantesco pé de feijão chegando até o céu. Ao acordar, o menino escala o colossal feijoeiro e encontra um castelo acima das nuvens, lugar habitado por um gigante que se alimenta da gente. A partir daí a história segue. Essa é uma história clássica, eu contei a sinopse porque caso alguém não conheça, mas quem não conhece a história de João e o Pé de Feijão? Além dessa adaptação que a Disney estava prometendo fazer, a gente já teve várias versões diferentes dessa história, contadas em séries de TV, contadas em animações, contadas até em live actions que já aconteceram, e também você tem até uma versão da Disney, chamada Mickey e o Feijão Mágico, que também já é uma versão da Disney animada do João e o Pé de Feijão, mas aí protagonizado por Mickey, Pateta e Donald. Então você já tem várias versões. É aqueles contos populares que passam de gerações em gerações e que todo mundo conhece. Inclusive, se você não conhece o filme da Disney, você pode procurar outras adaptações que você vai conhecer um pouco mais dessa história. Mas obviamente, para quem não sabe, já que é Disney, ele teria algumas alterações. Seria a base do conto do João e o Pé de Feijão, mas ele iria além disso. Ele iria trazer ideias da Disney. E a animação já estava bem adiantada. Tanto que na D23 de 2015, você já conseguia perceber que tinha um stand dentro da D23, que para quem não sabe, a D23 é a Comic Con da Disney, onde foca só nos próximos projetos, onde tinha um stand com um pé de feijão gigante. E para quem não sabe, como a Disney sempre faz, ele pega contos clássicos e muda ele para o formato Disney. E tinha até uma sinopse oficial, já que o filme estava tão adiantado. E ela falava mais ou menos o seguinte: situado na Espanha, na era das explorações, o longa mostrará um mundo de gigantes focado no relacionamento entre João e Inma, uma gigante de 11 anos que considera o humano como seu brinquedo. Para quem não sabe, essa animação ela não foi cancelada nada. Ela começou o seu desenvolvimento desde 2013, quando eles finalmente anunciaram que iriam fazer uma adaptação de João Pé de Feijão. Além de eles já terem anunciado isso, e já anunciarem qual seria a sinopse oficial da obra, ainda anunciaram que o filme seria um musical, como os clássicos filmes da Disney são. E eles também deram a parte musical para 2 pessoas conhecidas, Kristen Lopes e também Robert Lopes, que para quem não conhece, são a dupla que também foi responsável por criar a trilha sonora de Frozen, ou seja, Let It Go está na conta deles. O filme parecia muito bem encaminhado, com o roteiro feito, aprovado, o musical, a Disney voltando para as origens, mas a partir daí tudo começou a dar errado. Porque depois que eles começaram a divulgar o filme um pouco mais, com o primeiro pôster oficial que está passando na tela, eles começaram a ter que adiar o filme. E as pessoas não entenderam muito bem porque o filme estava sendo tão adiado, ainda mais com a qualidade da Disney. E aí eles alegaram publicamente que tiveram problemas criativos. Mas quando você procura a história por trás, você percebe que não foi bem isso que aconteceu. O primeiro fator seria envolvendo as músicas. Como eu falei, a dupla que faz as músicas fizeram as músicas de Frozen. Mas se parar pra pensar, eles estavam focados em Frozen na época de Gigantic. Então o que aconteceu? Eles tiveram um problema de agenda com a própria Disney. Eles estavam fazendo 2 filmes ao mesmo tempo, só que Frozen tinha um foco maior. Ele parecia que seria algo maior. Então as músicas, a produção, porque a produção começa anos antes, estava focado muito no Frozen e o sucesso que ele veio. Com isso, Gigantic foi jogado de lado em relação às músicas. Elas foram feitas, foram colocadas no ar.
Tanto que, se você procurar no YouTube, você consegue encontrar versões das músicas desse filme para poder ouvir um pouco da trilha sonora. Tem até algumas músicas feitas, e até falam que uma das músicas do Frozen 2 foi pegada de um filme Gigantic. Falam que uma das músicas que é cantada ao longo do filme da Elsa, quando ela canta, é uma música tirada de Gigantic, que eles adaptaram para Elsa, para o Frozen 2, para você ter uma noção de como estava adiantado sim. Outro problema de produção seria o roteiro. Os produtores e diretores da Disney não estavam gostando do caminho que o filme estava indo. Primeiro, eles criticaram muito como o roteiro parecia confuso. Depois eles reclamaram que a história estava ficando muito chata. Depois eles reclamaram que o filme parecia que não tinha aquela aventura mágica que eles esperavam. Com isso, o roteiro foi escrito 3 vezes. E depois de 3 vezes reescrito o filme, você consegue perceber que eles não conseguiram achar uma solução. Mas isso nunca foi um problema para a Disney. Isso poderia ser lançado mesmo assim, a Disney já fez isso. O problema é que o presidente da Disney na época também se retirou do cargo. E ele tinha um olhar muito visível para esse filme. Então também falam que isso é um dos motivos do cancelamento, porque alguém que saiu de uma forma não tão boa da Disney, que era alguém tão influente ali, acabou fazendo também com que o filme entrasse na gaveta, porque o próximo não queria continuar o projeto. E por esses problemas criativos envolvendo chefia da Disney, a musical e o roteiro que não funcionava muito bem, fez com que o roteiro o filme entrasse na gaveta. Tanto que alguns colocam como cancelado, alguns dizem que ele está na gaveta e que em algum momento ele pode sair. Mas ó, para quem não sabe, a Disney obviamente deu uma declaração oficial sobre por que cancelou o filme. E eles falaram o seguinte: quando começamos é impossível saber como o processo criativo vai se desenrolar. E às vezes, não importa o quão nós amamos uma ideia ou o quanto o coração está falando, concluímos que o projeto não está funcionando com Gigantic. Chegamos a esse ponto, e embora seja uma decisão difícil, estamos pausando o desenvolvimento ativo por enquanto e concentrando nossas energias em outros projetos que já havíamos iniciado, sobre o qual compartilharemos no futuro. A última atualização que teve de Gigantic antes dele ser cancelado é que o filme ele iria lançar no dia 21 de novembro de 2018. Para quem não sabe, o filme estava marcado para lançar em abril de 2018, mas ele teve que ser adiado porque na mesma data foi anunciado que iam colocar o Wi-Fi Ralph, a continuação do Detona Ralph. Então a partir daí acharam que seria uma concorrência desleal, também acharam que não valia a pena 2 filmes do mesmo estúdio brigarem e jogaram o filme para frente. Foi para novembro, depois de novembro ele foi oficialmente cancelado. E aí, você queria saber como é que foi esse filme? Você ficou curioso para saber se seria bom ou não? Curta e fortalecer o canal, se inscreve nos próximos vídeos. E aí, o que você achou dessa história? Você conhecia ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.